Boa tarde a todos. No último dia 7, nós recebemos os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, referente às contas da Prefeitura de 2019, 2020, 2021 e 2022. Agora fica ainda mais clara a intenção da súbita necessidade de mudança no regimento interno que ocorreu no último dia 5. Então é com profunda indignação que venho a essa tribuna para expressar o que considero uma afronta ao papel desta Câmara e um desrespeito à confiança que a população deposita em nós. O projeto de resolução 20/2024, votado e deixando claro com voto contrário deste vereador, alterou o regimento interno para agilizar o julgamento das contas da Prefeitura, o que é um exemplo escandaloso das manobras que alguns fazem para servir não ao povo, mas ao Executivo. Em 2022, aconteceu exatamente o contrário. As contas de 2017 e 2018 chegaram em maio de 2022 e só puderam ser finalmente julgadas em janeiro de 2023. Foi adiamento em cima de adiamento, estendendo todos os prazos que podiam. A pauta ficou trancada por meses e meses. Naquela época, era conveniente atrasar. Agora, é conveniente acelerar. Os mesmos vereadores que agora querem rapidez, no passado pediram mais tempo. O jogo é feito conforme os interesses e a conveniência. Essa aceleração do processo, se é tão importante, necessária e inocente, por que não foi feito antes? Lá em 2022, por que as contas não foram votadas rapidamente? Na sessão do dia 5, um colega disse, entre aspas, 30 dias é mais que suficiente, mas para as contas de 2017 e 2018, precisaram de mais de 180 dias. É uma contradição sem tamanho, não é? O prefeito teve seis contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Reprovação após reprovação. O tribunal apontou problemas e irregularidades que deveriam servir como um alerta a essa casa. No entanto, o que temos aqui? Um governo que conta com a maioria na Câmara e, graças a essa maioria, aprova suas contas, mesmo em oposição ao que aponta o tribunal. Agora, na pressa de garantir que essas aprovações sejam feitas, enquanto ainda tem força aqui dentro, resolvem atropelar o processo e acelerar o rito. Por quê? Porque sabem que o ano que vem a história pode ser outra. Melhor garantir enquanto se tem a certeza da maioria, não é mesmo? Também ouvi um colega dizer que, entre aspas, para quem vai votar contra, não importa o prazo, vai votar contra de qualquer maneira, fecha aspas. Mas acredito que o problema não esteja aí. Afinal, quem vota contra está seguindo os pareceres técnicos do tribunal, o que é gravíssimo, é o oposto. Quem vai votar a favor vai fazê-lo independentemente do que estiver escrito nos pareceres. Trata os pareceres como um amontoado de números em um relatório e apontamentos sem importância. Isso não é só uma mudança de regimento, é um atentado contra o direito do povo de ter uma Câmara independente e imparcial. Ao acelerarem a votação das contas, esses vereadores deixam claro que não estão preocupados com a análise cuidadosa dos recursos municipais, mas apenas em servir aos interesses do Executivo. É uma vergonha. Onde está o respeito à função fiscalizadora dessa Câmara? E o argumento de que as contas devem ser votadas pela mesma legislatura que acompanhou os fatos é, no mínimo, frágil. O dever de qualquer vereador, seja da legislatura atual ou da próxima, é representar os interesses da população com imparcialidade, responsabilidade e independência, sem permitir que relações com a gestão influenciem e comprometam seus julgamentos. A decisão sobre as contas deve ser fundamental nos pareceres técnicos do Tribunal de Contas e não em quem acompanhou a gestão ou tem afinidade com o governo. Aí vem outro colega e fala, entre aspas, essas reprovações de gestão não levam a nada, é só uma questão política.
Uma conta reprovada na Câmara é apenas uma derrota política, fecha as aspas. Ora, como é possível ouvir isso e não se indignar? Estamos falando de dinheiro público ou do uso de recursos de nossa cidade. E a única conclusão aqui é que a reprovação das contas seria apenas uma derrota política. Essa casa é para fiscalizar ou é para fazer política? Então, por que suaram a camisa em 2022 para não deixar os projetos entrarem em votação? Por que a correria desse ano também? Se não vai levar a nada, por que tanta preocupação com uma possível reprovação? Esse tipo de comentário desmerece não apenas o papel da Câmara, mas também o trabalho técnico e fundamental do Tribunal de Contas. Esses pareceres deveriam servir como um alerta claro de que houve falhas graves na gestão de recursos. É um chamado para que essa casa faça seu trabalho. E ignorar isso é falhar com a população que nos elegeu. Faço um apelo aqui aos cidadãos, não se calem diante dessas manobras. Vou concluir. Acompanhem o trabalho dessa Câmara, cobrem seus representantes, exijam explicações e que fique claro, eu vou continuar denunciando e lutando contra cada tentativa de atrapalhar a transparência e desrespeitar a população. Araraquara merece mais, muito mais. Estamos aqui para servir a população e não para blindar governos. Repito, governos. Obrigado, vereador. Acho que até os técnicos do Tribunal de Contas... Já passou Contas demais o tempo de Vossa Excelência.